Oi, Ana, tudo Olá, bem? Tudo bem, Cleusa? Tudo jóia. Bem-vindos, pessoal. Olha só, a gente está aqui em duplinha hoje para conversar um pouco com vocês sobre todo esse aspecto que relaciona linguagens de maneira geral e, mais especificamente, a educação física e a língua portuguesa, a interpretação, mas também e principalmente pensando nos intertextos que você pode fazer com a redação. É aquele nosso bate-bola, né, que envolve o universo da cultura corporal, que é esse nosso tema que a gente tem que explorar bastante e ampliar o universo do nosso aluno, para ele ter assunto para debater, né? É bem isso, para ele ter assunto para trabalhar numa redação, para ele saber, pelo menos se sentir amparado, né, Ana? Olha que legal. Por exemplo, quando o nosso aluno abre a prova do Enem e fala, nossa, olha só, esse tema é uma questão objetiva, mas esse tema eu ouvi falar, o pessoal abordou lá nas aulas, ó que legal, me lembro, dá uma certa sensação de segurança, né? E é um tema muito legal porque está no dia a dia do aluno e é muito mais do que uma bola, que é aquele paradigma que a gente já quebrou. É. A gente já ultrapassou esse limite. Então, o universo da cultura corporal, ele está no dia a dia do aluno, desde que ele acorda e na verdade não é desde que ele acorda, porque quando ele está dormindo também, essa cultura corporal está ali, no momento do sono, no momento do descanso, quando ele está repondo as energias, quando o corpo está se restabelecendo para o dia que vem, para ele enfrentar tudo, né, que ele tem que fazer com... Então, a gente pode dizer que está vivendo a cultura corporal de movimento às 24 horas, Ana? Exatamente. Legal, muito bem. E pensando nisso, vamos para cá agora falar um pouquinho para você dali, ó. Pensando nisso, pessoal, a gente trouxe aqui uma temática que você já viu, explorada individualmente, certamente pela Ana, por mim, de maneira direta e indireta, né, Ana? Eu diria assim, ó, que eu explorei isso de maneira indireta, e você certamente explorou isso de maneira direta. E o Enem já cobrou. E o Enem já cobrou. Já. Então, a gente vai trazer aqui uma informação, pessoal, vai conversar a partir dela e fazer as relações possíveis, né, Ana? Vamos lá? Um assunto que o Enem gosta bastante, cobra de vários ângulos, né? Perfeito, até porque o Enem gosta de textos de suporte que trabalhem com a ideia de inclusão. Não é verdade, Ana? Será, né, Cleusa? Tchan, 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 tchan. Vai para a tela conosco, olha lá. Vê a notícia, ó. Nike lançará hijab para mulheres muçulmanas praticantes de esportes. Marca ouviu diversas atletas antes de desenvolver o Nike Pro Hijab, que chegará ao mercado em 2018. E aí vocês têm uma imagenzinha, né, da atleta utilizando o que seria um modelo, né? Até um tempo atrás, as pessoas não sabiam, os ocidentais não sabiam o que significava a palavra hijab. Olha só. Hoje, o hijab ele já está mais conhecido no mundo porque ele tem aparecido muito. Nessa última edição das Olimpíadas, ele apareceu em várias modalidades, não é verdade, Perfeito. Professora? Perfeito. Na Olimpíada anterior, em Londres, né, Ana, você trabalhou essa questão também. A gente sempre gosta de tratar dela, porque é uma questão de teoria de resposta ao item muito legal para discutir, né? Sim. É uma questão que trouxe justamente uma judoca, que foi liberada... Saudita. Judoca saudita, que foi liberada pela federação, não é isso? Foi. Para usar o véu na hora da luta. Então, veja, aí a questão até trabalhava com a ideia de, pera lá, isso é uma quebra de regulamento. Em Londres ainda teve aquele impasse. Né? Aham. Então, era uma quebra de regulamento. Daí diz, não, mas ela foi liberada pela federação, né? O que aquilo significou no momento e o Enem trouxe para uma questão. Por uma questão depois. E o que significou também para as Olimpíadas 2016 no Brasil, gente? Em que, em várias modalidades, mulheres que estavam participando da competição apareceram usando o seu hijab. Então, o foco na mulher, mais uma vez, o Enem trouxe fortemente a mulher ali como centro, né, de algumas questões, sendo discutido essa questão do véu, do uso do véu. Nas Olimpíadas, nós tivemos várias modalidades, a esgrima de uma atleta americana negra. Então, a gente percebeu não só a questão da indumentária, mas também da cor, que teve uma certa discussão na fase classificatória dessa atleta. Depois a professora Cleusa lembrou aqui, no momento que a gente estava conversando nos bastidores, de uma dupla. De uma dupla de vôlei de praia. Tem uma foto muito emblemática que tem as duas assim dividindo, né? A da dupla ocidental e dessa moça que estava usando o hijab, as duas dividindo a bola na rede, uma foto muito simbólica daquilo, né? Então, quer dizer,
tem uma série aí, gente, vamos dizer assim, de incursões significativas do uso da indumentária, né, que isso na prática de isso esporte. pode representar várias coisas também. O aumento do número de participantes mulheres de origem árabe no esporte. Porque não isso é uma abertura. Perfeito. Uma abertura, porque não é bem assim. Para nós ocidentais é muito simples, muito fácil a participação. Eu quero participar, eu quero jogar, eu me inscrevo, eu começo a frequentar um clube e participo. Mas no mundo árabe não é bem assim. Não é bem assim, até porque, professora Ana, eu me lembro de outro momento em que a gente discutiu, é sempre bom lembrar para o pessoal aí, que mulheres na faixa de Gaza viraram notícia de maneira pejorativa porque foram ameaçadas de morte, de apedrejamento, simplesmente porque elas estavam fazendo o quê na faixa de Gaza, prof? Elas foram andar de bicicleta. Então, quer dizer, quando a gente olha esses mundos, mas também não dá para se iludir, né, prof. Ana? Porque às vezes a gente olha para lá e diz assim, nossa, coitadas, elas sofrem, elas padecem, elas, né, são subjugadas. Aí, quando a gente olha para o nosso cenário, a gente também não pode pensar que nós não temos violência simbólica contra a mulher aqui, nós também né? temos as nossas prisões. Exatamente. As nossas prisões, a nossa própria violência simbólica contra as mulheres, né? É aquilo que a gente faz da mesma forma como a mulher muçulmana, a mulher do mundo árabe está presa a determinadas regras culturais, nós também. Né? Então, exatamente. Então, é muito importante refletir sobre esse tipo de estímulo, esse tipo de abertura e o que mais aparece. Dá uma olhadinha lá em algumas informações de novo, a gente já conversa mais sobre esse tal do hijab. Olha lá, a Nike dará um importante passo para democratizar o esporte em escala global. Olha que bacana isso, hein? Democratizar o esporte em escala global. Principalmente no âmbito feminino. A partir de 2018, a marca promete colocar no mercado seu próprio hijab, o Nike Pro Hijab. A peça será voltada para um grande mercado em potencial dentro da indústria, o de mulheres muçulmanas praticantes de esporte. Contra temperaturas elevadas, a Nike promete utilizar um poliéster leve e próprio para o esporte, com foco no auxílio à transpiração. O hijab foi mostrado pela primavera, na verdade é pela primeira vez, no anúncio de primavera que estava, na marca voltado para o Oriente Médio. E o que acontece aí, prof? Olha só, quando eu falo a Nike criou essa peça, né, para transformar, para democratizar o acesso ao esporte, e daí pensando justamente na temperatura, nas elevadas temperaturas e no clima seco dessas regiões, né? Pensou no quê? Num véu, num hijab que trabalhe justamente com um tipo de, vamos dizer assim, tipo de tecido, um tipo de material que seja benéfico para o uso dessas mulheres. O uso da tecnologia, como todo esse material para o esporte já utilizam dessa tecnologia também para tênis, meias, camisetas, para tudo, na verdade. E isso ajuda, de fato, a melhorar a performance? Com toda certeza. Então, quer dizer, se eu chego lá vestida, sei lá, com a minha roupinha de algodão, né, e malha, e você chega com uma roupa do poliéster especial que ajuda na transpiração, a gente está em desigualdade, é isso? Sim, se nós pegarmos, assim, por exemplo, um comparativo na Copa de 70, o tipo do material que os atletas utilizavam naquela época, eles carregavam no corpo 2 quilos de suor. Imagina o atleta que está correndo os 90 minutos em campo com 2 quilos de suor no corpo. É um peso a mais que ele está carregando. Então, as indústrias desenvolveram essa tecnologia. Hoje, uma camiseta, o suor se evapora, ele não fica no corpo. O dry fit que eles chamam. Então, é uma tecnologia desenvolvida. Então, aquele material, ele permite que ele não acumula 2 quilos de líquido ali no teu corpo, que você vai estar correndo os 90 minutos. Então, tudo é pensado. Num esporte de alto rendimento, que são os atletas olímpicos, tudo isso, cada detalhe é minimamente pensado para você ter essa vantagem
para você conseguir ganhar uma medalha. E é interessante, né, como essas coisas acabam se estendendo depois para o esporte amador, né? Sim, sim. Ou para Vira a moda. prática, isso, vira Inclusive, moda. professora Cleusa, eu vi esse hijab aí, eu já até gostaria de colocar, sabe, um assim. Olha Será que só. ficaria legal? Porque eu gosto tanto de colocar as coisas no cabelo, assim, sabe? Uma modinha, Uma profe? modinha, uma modinha. Como é que fica isso? Como é que fica isso? Olha só, pessoal. Nossa conversa aqui também tem a ver com uma simbologia que você pode ter se ligado aí, ter dito, apropriação cultural, profe. Opa, pera Pois lá. é, eu de hijab, brasileira. Como Que é que não é fica? muçulmana. Não sou muçulmana. Né? Então, pera lá, vamos lá, pessoal. Aqui é um bom e amplo parêntese para a gente discutir isso, né, Ana? Sim. Porque olha só, primeiro que mulheres que usam esse véu são discriminadas, né? Antes ainda disso, são discriminadas. Vamos lá, só 2 exemplos aí. O Nicolas Sarkozy, quando era presidente da França, sancionou uma lei que proibia as meninas de irem à escola de hijab. Então, veja, isso é um tipo de discriminação, né? Muito bem. Recentemente, depois dos ataques todos terroristas em Paris e na Europa inteira como um todo, né? Em Paris, em Nice, em Berlim, a França passou a determinar em cidades litorâneas que essas mulheres não pudessem usar o burkini, que é uma espécie de roupa de banho, é uma roupa de banho, mas que tem justamente esse véu, né? Então, peraí, a mulher primeiro é discriminada por usar esse véu. E nos esportes também. Veja, a judoca precisou de liberação da federação para poder usar a vestimenta na luta olímpica, Isso. né? De repente, uma marca multinacional esportiva, né? Uma gigante do esporte. Patrocina grandes atletas. Perfeito, ela pega aquela peça e diz, agora vamos fazer hijab para democratizar o esporte e de repente vai estar à venda ali em qualquer lugar. E eu vou querer comprar. E você vai querer comprar, qualquer um vai querer comprar. Diz, pode ou não pode? Aí vem toda a questão, pessoal, que justamente está no sentido, no centro, né? No âmago da discussão da apropriação cultural, né? Quando a gente fala, Ana, que cultura é justamente para se misturar, é uma coisa. Quando a gente percebe pessoas sendo discriminadas por uma situação e depois essa mesma situação, o objeto, sendo usado pela indústria, pelo capitalismo, aí a coisa é outra, né? Então veja, e a cultura corporal do movimento trazendo isso para nós. Quem diz, né, gente, que numa aula de educação física a gente discutiria essas coisas, na verdade a gente tem que né? abrir para uma reflexão muito maior. Muito maior. A gente não pode pensar que a educação física é aquela quadra e a bola apenas. A gente não tem limite, na verdade. A gente não tem esse... a gente tem que ampliar o pensamento. A gente não sabe aonde é esse limite. Perfeito. O desdobramento disso tudo é algo muito maior. É algo né? muito maior. A gente está o tempo todo falando de coisas que têm a ver com justamente a ideia da cultura corporal do movimento, na interpretação no âmbito das linguagens da educação por isso que tudo física. isso é muito importante. Essa questão da cultura corporal, da interdisciplinaridade, essa conversa toda, e só é possível com a reflexão. Perfeito. Com a leitura, com o conhecimento, e que isso faça sentido para você. Para que você, no teu dia a dia, você perceba. E que você mude o teu comportamento, que você tenha uma reflexão sobre isso que a gente está falando aqui. Puxa, é verdade, olha o que vocês estão falando. Porque simplesmente comprar porque acho bonito e usar... Né? Então, e também a gente não está tecendo esse julgamento, né? Dizer certo e errado. Não, a gente quer que você reflexão. Isso, a gente quer que você pense a respeito. Diga, pera lá, vamos considerar toda a contingência, toda a situação a respeito do fato, né? É muito importante, gente. Sempre isso, né, Ana? Sim. Olha só, aí a gente trouxe também, pessoal, outra coisa aqui, que faz parte das questões do Enem. Todo ano tem, né, Ana? Sim. Eu vou ler o texto suporte aqui, daí você me ajuda a explorar, a ampliar o raciocínio a respeito. Vai lá, diz assim, dietas radicais são perigosas. Que o diga o protagonista da comédia, o professor Aloprado. Mesmo sem recorrer a poções explosivas, como o personagem de Ed Murphy, muitas vezes as pessoas se dispõem a correr certos riscos para perder alguns quilinhos. As estatísticas mostram que os distúrbios alimentares graves
como anorexia, redução extrema ou perda de apetite, e bulimia, apetite compulsivo seguido de vômito provocado, se manifestam, sobretudo, entre as adolescentes. Com a pressão estética exercida principalmente sobre os jovens e por desconhecerem os aspectos positivos de uma dieta equilibrada associada a exercícios físicos, fecham a boca e trilham um caminho bastante perigoso para a saúde. Ana, acho assim, ó, todos os nossos alunos que estão aí do outro lado, no momento que a gente lê esse texto, acabam mentalizando ou reconhecendo algum cenário, né? Algum cenário, algum exemplo, alguma situação que eles já viram, já vivenciaram, né? Ou até já tiveram muito perto desse tipo de relação. É verdade. Hoje mesmo, Ana, olha só, estava num desses portais imensos de notícias super populares aí que a gente abre quando abre a internet e estava lá, sim, e isso é constante, né? Uma modelo dizendo, acabei com a minha saúde para conseguir ficar magra. Então, veja, é o tipo de referência aí que a gente precisa consolidar para que as pessoas possam pensar em saúde. A saúde traz a satisfação estética, na verdade, né? Na verdade, quando a gente fala desse tipo de assunto ali, ele envolve vários fatores. Aqui está diretamente ligado à qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente tem que pensar numa palavrinha-chave que é o equilíbrio. Ai, ai, ai. Quando a gente percebe ali a questão da bulimia, anorexia, a gente percebe que há um desequilíbrio. Então, a gente tem que buscar sempre equilibrar as coisas, identificar o que está em desequilíbrio. Se é apenas uma dieta, se eu estou escolhendo maus alimentos, eu tenho que buscar uma dieta equilibrada. Perfeito. Né? Fazer aquilo... Se eu estou escolhendo mal, se eu estou comendo no horário errado. Exatamente, a gente entrar numa dieta equilibrada. Se é falta de exercício físico, procurar colocar um exercício físico. Se é o sono que não está adequado, colocar o sono. E hidratação, todos aqueles fatores que a gente tem. Quando ali envolve a bulimia e a anorexia, ela envolve além. Às vezes é um distúrbio psicológico, envolve problemas de saúde. Então, provavelmente vai exigir um acompanhamento médico, psicológico, às vezes até psiquiátrico. Então, a gente tem que buscar o auxílio necessário para equilibrar, buscar o equilíbrio, mas de todos os fatores. Não adianta só um ou outro, a gente tem que buscar, o tempo todo isso. A qualidade de vida, ela vai envolver tudo isso. A gente não pode... eu tomo bastante água, mas eu não faço exercício físico. Eu me alimento, mas eu não durmo. Então, é uma série de fatores que a gente tem que equilibrar. A gente não pode descuidar de nenhum deles. Porque talvez o aluno que está hoje ali se preparando para prestar um Enem, ele está com uma idade lá de seus 17, 18, 20, 20 e poucos anos. Hoje ele ainda tem aquela saúde jovem. Mas isso é como se a gente tivesse... E a disposição do corpo também, né? Exatamente. Máquina nova. Né? Mas talvez que a gente não pague esse preço, mas a gente só vai saber o que é o significado da saúde quando a gente não tiver. Então, que a gente não aprenda dessa forma. Que a gente consiga mudar essa mentalidade na prevenção. Que a gente consiga aprender, que a gente seja sábio. Que a gente aprenda dessa forma. Que a gente aprenda já com tudo que a gente tem de teoria. Não na pele, que às vezes o preço é dolorido, muito alto, né? É muito alto para pagar. Que a gente consiga, às vezes eu não quero largar o refrigerante, eu quero comer sorvete, eu quero me entupir de alguma coisa. Mas vá fazendo mudanças pequenas, possíveis, coloque metas atingíveis. Vai mudando um pouquinho de cada vez e quando você vê, você já mudou muito. Parece, né, Ana, que quando você coloca essa ideia do equilíbrio, é bem isso, olha, é o completo antirradicalismo. Né? Exatamente, não é tudo de uma vez. O que tem que fazer? E mudar, amanhã vou... A segunda-feira é o grande dia, não é isso? Porque segunda-feira, gente, as pessoas prometem horrores, né? No final de semana todo mundo promete, porque amanhã eu vou começar a correr, amanhã eu vou começar a comer equilibradamente, amanhã eu corto o refrigerante, amanhã eu paro de fumar, amanhã... Pera lá. Então, a segunda-feira acaba sendo um dia muito frustrante, né? Porque as pessoas se propõem, geralmente, na segunda-feira, a cumprir metas que elas não podem atingir de uma hora para outra. E daí chega no fim da segunda-feira, e talvez não precisa nem ser a segunda-feira, né? Seja a hora, aquele momento que você está ali.
no momento que você vai fazer um pedido no balcão. Né? Espera lá, deixa eu pensar de novo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Né? Faz uma escolha melhor do que você faria naquele momento. Não precisa esperar a segunda-feira. E aquilo você já vai sentir uma alegria tão grande que você fez uma escolha melhor, que você se superou naquela, que aquilo te serve de motivação para fazer outra melhor. E deixar seu corpo falar também para você que, ó, legal, fiquei menos sonolento, né? Porque você mudou tais e tais hábitos, né? Ou senti maior tranquilidade, me concentrei mais, ó carinha que tá aí dentro da minha cabeça, né? Porque você me permitiu fazer isso. E é uma coisa legal, assim, quando eu coloco um hábito e tiro um vício. É muito bacana. E depois, eu vou tirar mais esse e vou colocar mais um. Então, quando você vê num período... Deu uma conta bonita aí, né? Período Deu de 6 meses. Sabe aquela coisa que você está caminhando, aí você olha para trás e você vê o que você já fez, o quanto você já caminhou. É muito legal. E ao mesmo tempo, se você... E daí, por exemplo, se eu resolvo que eu não vou fazer, e a professora Cleusa, não, eu vou fazer essas escolhas. E daí, passam 6 meses, e a professora Cleusa olha para trás, aquela caminhada que ela fez, e eu estou lá parada, eu não fiz nada. Dá uma diferença muito grande. E essa questão das dietas, de tudo, na verdade, não é só da questão de dieta em si. É que a dieta, ela aparece mais. Aparece mais, todo né? mundo quer dieta. E todo mundo quer milagre, né, Ana? Ninguém quer uma dieta de reeducação alimentar. Que tem um processo. É que nem, vamos fazer uma analogia, que nem escrever texto. Nossa, o que tem, né, pessoal, de gente, você já sabe, eu te contei lá nas aulas individuais, lá no começo, não tem milagre, tem samba, suor e ouriço, né? Muita transpiração, não é isso, Ana? Então, é que nem o processo de reeducação alimentar, é que nem escrever, bem isso, não tem milagre, pessoal. Você não acordou escrevendo um texto de 30 linhas de repente num dia, né? E o processo da educação física, da educação corporal, é passo a passo. Também, e talvez né? assim, eu não sei se isso cabe também para o texto, mas na qualidade de vida, às vezes alguma coisa que bata na emoção. Ah, boa. Autoestima, não vale? Então, vale. Assim, eu gosto de escrever. E nas mudanças que eu faço na minha vida, eu pego alguma coisa que bata na emoção também. Alguma coisa que eu faça que pegue lá dentro, assim. Então, isso me motiva. Isso faz com que eu mude algum hábito. Seja, não sei, às vezes é estar perto de um amigo ou alguma coisa que me faz lembrar determinada situação, um cheiro. E isso faz com que eu mude um hábito ou que eu escreva alguma coisa, uma situação que eu precise registrar ou que eu precise mudar. Isso é um artifício que eu uso ou para escrever ou para mudar um hábito que eu queira. Isso é bacana, né, gente? É uma dica aí justamente da gente se autoconhecer. Da neurociência também. Né? A gente gosta. Tem um encontro nosso que a gente falou bastante disso, pessoal. Se você não viu, veja lá, né? E aproveitando para falar disso, prof, vamos tocar num outro tema que é bastante histórico. E é daqueles temas assim, que o Enem também gosta, porque tema histórico relacionado à cultura corporal de movimento, poxa vida, é uma relação, um casamento muito bem feito, né? Vamos dar uma olhada? Vem para a tela conosco? Olha lá. Diz assim, a maratona é a mais longa, difícil e emocionante prova olímpica. Desde 1924, seu percurso é de 42,195 quilômetros. Na verdade, então, 42 quilômetros e 195 metros. Tudo começou no ano de 490 a.C., quando os soldados gregos e persas travaram uma batalha que se desenrolou entre a cidade de Maratona e o mar Egeu. A luta estava difícil para os gregos. Comandados por Dario, os persas avançavam seu exército em direção a Maratona. Milcíades, o comandante grego, chamou o soldado Fílcides para pedir reforços. Ele levou o apelo de cidade em cidade até chegar a Atenas, 40 quilômetros distante. Com os reforços, os gregos venceram. Milcíades ordenou que Fílcides fosse outra vez a Atenas para informar que tinham vencido a batalha. Quando Fílcides chegou ao seu destino, só teve forças para dizer uma palavra: vencemos. E caiu morto, né? Então, olha lá, é um texto, prof, que é um texto informativo, predominantemente,
né? Mas o que Tem que ele dois conta nomes pra ali, nós aí? Fílcides e Milcíades, você pode guardar para pôr nos seus próximos gatos, assim, Ah, é né? verdade, mas Os fica filhos difícil de do Chico. chamar. Dos dois filhos de Francisco? Os filhos de Francisco. Fica difícil de chamar. Como é que eu vou chamar? Dizer, Chico, ó seu filho lá, o Fílcio. Não dá, gente, né? Tem que ser nome fácil. Não dá, Ana. Tá louco? Agora, conta pra nós um pouquinho. Ana, eu particularmente eu gosto muito dessa exploração que a gente consegue fazer, por exemplo, da história da atividade física, né? Uma coisa importante para a gente começar a falar, que às vezes eu vejo que as pessoas falam maratona para tudo. Ah, tudo. Falam Corri assim, 5 quilômetros. Fiz uma maratona domingo, corri nossa, 5 quilômetros, eu olho para Ana. a pessoa assim, Justo, sério? pessoal, justo. Nem sabia que teve uma maratona. Né? Justo para a professora de educação física, você vai lá, corre 2 voltas no parque e diz, Ana, fiz uma maratona Eu ontem. sempre falo assim, sério, eu não sabia, nunca correu na vida e chega contando para mim que fez uma maratona. Assustou daí, né, Mas Ana? isso é muito, é até legal porque é uma relação Uma bacana pessoa da que língua só usa portuguesa, aparelhos. porque é questão de não compreender o significado Perfeito, do que é a né? maratona. Imagine uma pessoa que só usa aparelhos vagos na academia, tem essa rotina de treinos, Exatamente. dizer para Ana, corri uma maratona ontem, a Ana vai cair dura, né, Ana? Que nem o Fio, não sei se agora você foi o Fílcides ali. O filho do Chico. A questão da maratona é uma prova de 42 quilômetros e 195 metros. Essa é uma maratona. Olímpica é a maior prova. Só que hoje, é interessante também a gente registrar aqui, que hoje já existem provas maiores, de 42 quilômetros. Existem pessoas que correm mais que 42. Ana, eu fiquei sabendo de uma maratona, eu ia falar agora errado, gente, ó, salva aí, vamos lá. De uma corrida na África do Sul, que parece que tem mais de 80 quilômetros, de uma cidade a outra, uma coisa longuíssima. Sim, hoje existem. Aquelas corridas de montanha, sobe e desce. Tem corrida que você corre 80 num dia, 80 no outro. Ultraman, ou aquela outra corrida Ironman. Ironman. Então, o Ironman, a maratona é normal, o tamanho aí. Isso. Mas tem a ultramaratona. Então, hoje as há pessoas outros testes para os limites. Os limites aumentaram, assim. As pessoas estão correndo muito mesmo. Né? É interessante como o homem se supera. E a relação aí, Ana, né? Eu digo, olha só, veja, essas coisas que dão origem a práticas esportivas, geralmente é o inusitado, né? Geralmente é o inusitado. Por isso tem uma coisa muito bacana que você sempre faz questão de explorar, da diferença, por exemplo, do esporte para o jogo, né? Então, pera lá, a gente posso dizer, Ana, fiz uma corrida, legal. Não necessariamente eu estava fazendo um esporte com regras, com tudo isso, não é verdade? Isso. São corridas. Uma corrida que eu norteei, que eu medi, que eu, enfim, fiz o meu ritmo, né? Poderia dizer assim para você, Ana, vamos, sei lá, agora, vamos fazer um campeonatinho aqui de jogar quem bate mais a bolinha na parede, né? Isso tudo faz parte de um eixo da educação física que são de jogos. Eixo de jogos. E é uma coisa muito legal, porque o Enem costuma cobrar essas questões, Cobra dizer, pera bastante. lá, o que está fazendo aí? Está E praticando um esporte? Como a gente fala assim, olha o jogo, assistir a um jogo de futebol, parece que um jogo é esporte, e não é. Então, jogos, é bom a gente até falar jogos e brincadeiras, porque essa questão da brincadeira, de você adaptar, de você jogar um bets, tudo faz parte desse universo dos jogos. Você adapta o espaço e os instrumentos que tem à disposição, né? Então, diferentemente, por exemplo, do esporte de competição, não é isso? Isso, com regras, com federações, tudo muito... Você não fala, não, vamos abaixar essa rede aqui, olha o jogador... Não. É do tamanho que é e pronto, né? É dessa oferta e pronto. Isso. Gente, olha só, a gente espera, né, que o pessoal do outro lado aí com um caderninho tenha anotado, porque, ó, a gente saiu da educação física para falar de um objeto que pode ser símbolo de uma ação de apropriação cultural. Foi para a questão, gente, alimentar e qualidade de vida, que sempre está no Enem. E a questão de inclusão pelo esporte também, né? E passou também, olha só, pelos momentos inusitados da origem de jogos e práticas esportivas. É muito bom dar toda essa volta, mostrar para o aluno todo esse universo. Isso realmente me encanta. Né? Que pode ser compatível com questões objetivas, com seu raciocínio aí na redação, quem sabe,
E mais ainda, né, Ana? A gente espera sempre dar aquela pontinha de influência para o dia a dia das pessoas, com né? toda certeza. Isso que é bom porque ele vai usar. É bem isso. Não vai pro ficar um dia a dia. conhecimento solto. Ele vai usar para o dia dele. Perfeito. Não é isso? Um abraço então, pessoal. Bons estudos. Até logo. Sucesso, gente!